Donald Trump chutou o balde e resolveu falar sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos, que foi tragicamente fraudadas, né? Isso acendeu um alerta nessa grande mídia, nessa mídia democrática, e um alerta também aqui no Brasil, porque se ouvem lá, e ele cita a Venezuela, ele pode estar preparando um dossiê sobre as eleições de 2022 no Brasil para soltar em breve. Pode ser? Pode não ser, mas a turma daqui já está de orelha em pé. Olha, o Trump começou a tocar naquele assunto proibido. E aquele assunto levanta os cabelos de muitos democratas e muitos progressistas aqui do Brasil. Olha, em pronunciamento oficial na Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é catastroficamente deficiente e reativou acusações de fraudes e interferência estrangeira nas eleições de 2020. Durante o discurso, o republicano anunciou a liberação de 5 grupos de documentos confidenciais de inteligência para tentar validar suas alegações. Bem, eles vão tentar esconder isso aí de você. Ah, eles vão tentar esconder isso aí de você. Vão tentar desqualificar de tudo quanto é jeito. Mas o eleitor americano que elegeu Trump está muito ciente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é à toa que ele é o presidente. Está fazendo a maior Copa de todos os tempos. Que barato, hein? Vamos ter uma final agora. Que barato. Então vamos ver. Reparem que eu vou citar aqui, ó, depois eu vou falar do Brasil, tá certo? Por que, que o Brasil está preocupado? Por que, que os Alexandre de Moraes, Lula, Flávio Dino, essa turma está toda preocupada com essa iniciativa do Trump? E a Globo, a CNN, né, tudo mais. Vamos lá. Especialistas e agências de checagem. Aí já tem a contrapartida, tá vendo como é que a imprensa vai vir para cima? Especialistas e agências de checagem ressaltam que as denúncias de Trump consistem em argumentos reciclados sem comprovação jurídica. Mais de 60 ações judiciais protocoladas anteriormente por aliados de Trump foram rejeitadas por falta de provas capazes de alterar o resultado que elegeu Joe Biden. Então, meu amigo, tem a questão do judiciário, que está pegando lá nos Estados Unidos, tá certo? Principais alegações de Trump. No discurso focado nas regras eleitorais, o presidente destacou os seguintes pontos. Trump alegou que o governo chinês realizou a maior violação de dados da história, ao obter registro de 220 milhões de eleitores americanos em 2002 e tentar fabricar cédulas ilegais. Olha que acusação, hein? Aí vem a turma, né, do deixa disso. Contudo, dados eleitorais nos Estados Unidos são majoritariamente públicos e relatórios oficiais de inteligência já apontaram que nenhum ator estrangeiro alterou aspectos técnicos do pleito. Aí você tem a contrapartida, entendeu? O Trump está vindo com documentos e vai comprar essa briga com a imprensa. E vai julgar isso na mídia dele, nas redes sociais, entendeu? Ele está com um apoio fantástico lá nas Big Techs. Mas vamos lá. O republicano sugeriu que países como a Venezuela teriam capacidade de manipular sistema de votação nos Estados Unidos por meio da empresa Smartmatic. Olha só. Documentos classificados pela própria Casa Branca refutam essa ideia, apontando que nem a Venezuela e nem a empresa tinham capacidade de prever ou alterar resultados fora do território venezuelano. Aí a turma vai se defendendo, tá certo? O Trump vem, eles não, entendeu? Vai vendo. Ele afirmou também que centenas de milhares de estrangeiros sem cidadania estariam registrados ilegalmente para votar nos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna chegou a enviar cartas a 4 estados solicitando revisão de cadastros, embora sem apresentar provas públicas robustas. Então tá sempre assim, né? Ó, o homem está vindo e eles, não tem prova. Não tem prova. Está todo mundo na defensiva.
Outra coisa, Trump acusou membros das próprias agências de inteligência dos Estados Unidos de acobertarem as supostas fraudes em 2020 para favorecer os democratas. Hum? No final do pronunciamento, Trump defendeu uma reestruturação severa das normas de votação americana com foco nas eleições legislativas, sem propostas. Suas propostas incluem projeto de lei parado no Senado, que exige documento com fotos e comprovantes de cidadania estrita para o registro de eleitores. Proibir a maior parte das cédulas enviadas via correio postal, mantendo apenas exceções específicas. Cara, mandar cédula por correio. Cara, isso aqui no Brasil, imagina a farra que vai ser se fizesse isso aqui. E a outra coisa, limpeza de cadastro. Retirada imediata de eleitores considerados inelegíveis dos bancos de dados estaduais. Muito eleitor que já morreu, continua votando, é isso? É isso? Acho que tinha muita gente que já morreu, estava recebendo dinheiro. Gente com mais de 150 anos recebendo essas ajudas do governo. Os Estados Unidos estavam num caos. Então, a, a proposta do Donald Trump, né, aí tem a reação política e da mídia. Aí a turma dos democratas, não deixa disso, não mexe com isso não. A oposição democrata, liderada por figuras como Kamala Harris, criticou o pronunciamento, acusando Trump de tentar deliberadamente minar a confiança dos cidadãos no processo democrático para influenciar o comparecimento às urnas. Emissoras norte-americanas, aí não vão para a grande mídia, né? De grande alcance, como a CNN Brasil, NBC, ABC, se recusaram a transmitir o discurso ao vivo e sem cortes, em razão do histórico de informações falsas repetidas pelo presidente. Em resposta, Trump atacou os veículos de comunicação e pediu a cassação de suas licenças de transmissão. Países citados no discurso, como a Rússia e a China, emitiram notas oficiais negando qualquer interferência nos assuntos internos dos Estados Unidos. Bem, aí vamos chegar onde a gente estava chegando no começo aqui. E o Brasil? O Brasil que teve o seu Capitólio, né, no dia 8 de janeiro, porque lá eles fizeram, né, aquela invasão do Capitólio lá, e aquilo lá foi uma aberração dos democratas. Né? E aqui a gente costuma sustentar, né, que o 8 de janeiro foi uma aberração dos progressistas aqui, tido como os democratas americanos, né, para incriminar o nosso Trump dos trópicos, né, o Bolsonaro. E aqui eles conseguiram prender o Trump dos trópicos. Lá nos Estados Unidos eles não conseguiram prender o Trump das Américas, né, que acabou voltando ao poder. Bem, o nosso Trump dos trópicos está preso, está com saúde debilitada, né? E nós estamos entrando num período eleitoral. Seria mais um golpe que viria por aí, o segundo golpe contra os, né, os conservadores no Brasil. Trump vai ficar assistindo isso de braço cruzado? Trump tem um projeto para o Brasil entrar nesse escudo das Américas e para isso vai enfrentar esse sistema, entre aspas, de manipulação que nós estamos aí sujeitos. Bem, agora vamos falar sobre a questão do Brasil, e aí é onde que eu quero chegar, que isso é muito importante. Hoje é dia 17/7/2026, estamos a 3 meses das eleições, e nós temos um grande estudo aprofundado, né, fizemos um grande relatório sobre tudo que aconteceu no ano de 2022. Se esse relatório caísse na mão de Donald Trump, ele faria um estrago com isso, né, porque realmente são provas assim que deixam o brasileiro de cabeça em pé. Mas eu vou me focar apenas em um detalhe que é importante para você saber quando alguém fala assim que a urna eletrônica no Brasil é segura, foi projetada para não ser alterada e é inviolável, aquela coisa toda, né? Bem, eu separei aqui, ó, vou mostrar para vocês sobre as eleições de 2020, 2022, né?
o manual do mesário, né, que consta como é que o mesário opera durante a sessão eleitoral. Essa aqui é a página 11 do manual do mesário, disponível no site do TCA. Nós capturamos isso lá. Aí tem registro de mesárias e mesários. Depois da emissão da zerésima e do resumo da zerésima, o sistema habilitará o registro de mesários e mesárias e mesários. No terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário? Confirma para prosseguir. Confirma sempre para, né, confirmar, para continuar indo. Aí, item 1. No terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente e apertar a tecla confirma. Tá. O segundo item. Pressionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Para que ele põe esse dedo lá? Para a digital dele ficar reconhecida dentro do sistema eleitoral. E aí vocês vão entender por quê. Pressione novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Então, todos os 4 trabalham ali, mesário, né, segundo mesário, presidente da sessão e o secretário. Todos fazem o mesmo processo, registra a sua digital ali. Por que eles fazem isso? Então, todos os mesários e todas as mesárias devem registrar a presença na ata da mesa receptora, inclusive aqueles que fizeram o registro na urna, certo? O registro de mesárias e mesários na urna eletrônica agilizará a expedição automática da declaração dos trabalhos para a Justiça Eleitoral. Bem, aqui fala, porque você registrou a sua digital lá, então você ficou reconhecido pela Justiça Eleitoral como um beneficiário que vai poder ganhar um dia de licença, né? Você vai ter prerrogativas de, se no empate de um concurso público, você ser prioridade. Então, essas coisas que eles oferecem, né? Para quem participa como voluntário desse processo. Bem, então, vocês viram ali que, após o registro do título de todos os mesários presentes, aperte a tecla corrige. Então, confirma para digitar o número do título. Depois, pressiona confirma para o registro do título na sessão na urna. Depois, põe a digital e aperta confirma para registrar sua digital. Após o encerramento desse processo, aperta a tecla corrige para encerrar o processamento. O que seria? Para que corrigir? Não seria confirma? Então, quando aperta a tecla corrige, é como se estivesse apagando alguma coisa que foi feita anteriormente. Mas aí apagou a digital do mesário? Ou ela ficou ali para o mesário poder usá-la no momento que ele achar importante? Nós vamos ver por que a digital do mesário é colocada lá. Vem aqui, ó, página 17 do Manual do Mesário, disponível no site TCE. Quando a biometria não reconhecida após a última tentativa, o eleitor não tem a sua biometria reconhecida, porque para votar você precisa colocar a digital. E a digital sua não funciona, aí como é que acontece? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Se não houver identificação biométrica após a última tentativa, o presidente deve conferir o número do título digitado no terminal do mesário correspondente à identificação da pessoa. Depois de confirmada a identificação do eleitor, da eleitora ou do eleitor, o presidente da mesa deve perguntar-lhe o ano de nascimento para digitá-lo no terminal do mesário. Aí vem, em amarelo aí, né? Se o ano informado corresponder àquele cadastrado na urna, o presidente posiciona o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para atestar o procedimento. Ou seja, é a digital do mesário que vai abrir o sistema da urna para o eleitor votar. A eleitora ou o eleitor deve assinar o caderno de votação antes de seguir para a cabine. Esse procedimento é excepcional e só deve ser adotado
após a confirmação de identidade do eleitor ou da eleitora pelo presidente. Tá bom. Então você tem essa coisa do mesário ter a digital dele cadastrada, e aí o que acontece? São dos 400 e tanta, quase 500 mil urnas, quase 500 mil mesários. Todos esses mesários fazem isso. Eles cadastram a sua digital e com a digital dele cadastrada, ele vai usar para aqueles eleitores que não têm digital. No Brasil tem perto de 18 milhões de eleitores, 8 milhões de eleitores. Eu pesquisei isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu falei na última aqui. Vamos pesquisar isso aqui. Espera aí. Pesquisar aqui, né? Quantos eleitores... Espera aí, meu amigo. Quantos eleitores não têm digital cadastrada no Brasil? Hum. 18 milhões. 18 milhões de eleitores não possuem a biometria cadastrada. Esse contingente representa aproximadamente 11,22% do eleitorado nacional. Os dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral apontam os seguintes panorama para as votações atuais. 158 milhões de cidadãos estão aptos a votar. Com biometria coletada, quer dizer, que funciona, 140 milhões, o que corresponde a 88,78% do eleitorado. Sem biometria coletada, 18 milhões, que corresponde a 11,22% do eleitorado. Então, diante disso, o que o TSE faz? Ele dá poder para o mesário usar a sua digital no lugar da digital do eleitor, que não tem a sua biometria cadastrada. Ou seja, cada mesário, em cada sessão eleitoral, tem autonomia para abrir o sistema de votação com a sua própria digital. Então, que segurança é essa? Você está entendendo? Outra coisa, numa eleição para presidente no Brasil inteiro, você vê aí o Flávio, por exemplo, se ele for o candidato, a dificuldade dele de conseguir apoiadores. Imagina colocar fiscais em quase 500 mil urnas esparramadas pelo Brasil. Quase meio milhão de voluntários trabalhando para proteger, né, a idoneidade do processo eleitoral. Como é que o Flávio vai conseguir isso? Um candidato de oposição vai conseguir isso? E a gente sabe que a justiça eleitoral é toda feita, né, por voluntários, mas tem aquela coisa do mesário voluntário. Quem é que se prontifica para trabalhar de mesário voluntário? A não ser quem tem interesse nisso. Entendeu? Ah, vou convidar você para ser mesário. Você vai querer? Ah, não quero não. Que isso? Todo mundo sai fora. O brasileiro não quer saber disso. Aí o que acontece? Vai aquela turminha que gosta do PT, né? Já está acostumado. E esse cara sabe que ele tem autonomia na urna, com a digital dele. E tem um outro item que eu quero mostrar para vocês. Isso tudo está no nosso relatório, viu, gente? Que é isso aqui, ó. Também eu tirei, né, do processo do mesário, né, do manual do mesário que está no site. Isso em 2022, tá certo? Aí tem na página 20, está lá, o encerramento da votação. Aí lá no primeiro item lá, com a setinha. Caso haja pessoa na fila, a mesária ou o mesário entregará as senhas de acesso à sessão, começando pela última até chegar à primeira. É o item 2. Após o voto da última pessoa com senha, o presidente iniciará os procedimentos de encerramento da votação. Mantendo a porta da sessão aberta, lembre-se de que os procedimentos podem ser acompanhados por qualquer pessoa. Quem está lá acompanhando isso? Tá certo? O terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento e aperta a tecla confirma e aparece a mensagem. Encerramento de votação. Mas preste atenção, aqueles dois itens primeiro, caso a pessoa, quer dizer,
Caso haja pessoa na fila, ele distribui uma senha. E o próximo item, após o voto da última pessoa, é que vai encerrar. Mas aqui não fala que horário que vai encerrar. Não tem um horário para começar. 8 horas da manhã começa a votação. Mas não tem hora para encerrar. E aí o que se descobriu nas eleições de 2022? Que perto de... Quantos que... rapaz, eu tenho que olhar lá. Eu sei que 4 milhões, parece que foi 4 milhões e 60 mil votos aconteceram após as 17 horas. E desses 4 milhões e 60 mil votos aconteceram 70 e tantos por cento na região do Nordeste. Teve votos que chegaram até as 11, foram computados até as 11 horas e 59 minutos do dia da votação. Por que você sabe disso, João? Porque isso está no log das urnas. Esses logs das urnas foram auditados pela equipe técnica do PL, na época que fez aquela auditoria, entendeu? E houve várias anomalias nessa auditoria. Esses votos aparecem nos logs das urnas. Aí lá fala, ó, porque o log da urna é como se fosse a caixa preta, né? A urna eletrônica, ali tem todas as informações. Da hora que abriu a urna, o primeiro voto, se ele votou com uma digital dele, se ele votou com outra digital. E aí aparece, né, uma sequência de votos, assim, muito rápido, um depois da outra. Então, esses 4 milhões e 60 mil votos que aconteceram após as 17 horas, pode explicar por causa dessa questão aí. Ó. Quem é que vai ficar lá para fiscalizar o mesário? E não é para fiscalizar. O fiscal vai fiscalizar o eleitor que está lá fora. Não, ele tem que ficar ali dentro, fiscalizando o mesário, de olho no mesário, atrás do mesário, para ver o que ele está digitando naquele terminalzinho dele ali. Que hora que ele põe o digital dele, até encerrar. Porque é isso aí, 18 milhões não tem biometria. Ou seja, biometria sem biometria, com biometria, tanto faz. Essa camada de proteção não serve para nada. Por quê? Porque tem aqueles que não têm biometria. E quem vai fazer isso é o mesário, que tem essa autonomia. Entendeu? E outra coisa também que é grave, por exemplo, se a sua biometria não for identificada, você tem que assinar aquele caderno de presença para ir lá votar. Se a sua biometria não for identificada, então você vai votar com a biometria do mesário, tá certo? Mas aí você vai deixar assinado o seu nome lá. Eu estive aqui, votei, tá certo? E minha biometria não funcionou. Mas aquele eleitor que a biometria funciona, ele não precisa assinar nada. Ele não precisa provar que ele teve ali. Está entendendo? Ou seja, se o mesário quiser votar no lugar de um eleitor que não apareceu, ele coloca a digital dele, vota no lugar do eleitor e não precisa assinar, não precisa falsificar a assinatura de ninguém. Não precisa provar que ele esteve lá. Vocês estão entendendo? Então nós temos sim um sistema muito frágil. E será que o Trump sabe disso? E será que esse relatório do PL, que está com aquele especialista, né, que é o Carlos Rocha, né? O engenheiro Carlos Rocha, inclusive, teve que fugir do país aí. Não sei se ele está lá nos Estados Unidos, se ele está na Argentina, mas queriam prendê-lo, porque ele fez essa auditoria lá e confirmou que havia inconsistência nas urnas eletrônicas. Das urnas novas para as urnas antigas. Porque nas urnas antigas apareceu essa diferença. Né? Esse código-fonte, assim, diferente do código-fonte das urnas novas. Então teve 2 códigos-fonte. Teve todo esse imbróglio, entendeu? E aí deu aquele bafafá todo que gerou né, aquela discussão toda em novembro de 2022. E o Girão estava lá, fazendo aquela auditoria pública lá, né, no Senado. Foi um dos personagens que ajudou a levantar essa lebre aí, né? Certo? Então é isso que eu quero que vocês saibam. Né? Nós já estamos com 24 minutos de vídeo. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, aqui em Minas é um estado de espírito. Será que Donald Trump tem um segredo para falar sobre as eleições do Brasil? Será que nossa imprensa vai dar visibilidade para isso? Será que eles vão continuar na defensiva, dizendo que não teve nada, que o Trump está viajando a maionese, que é informação falsa? Hein? Bem, eu quero que vocês analisem o que eu comentei aqui e quero ver o seu comentário. Tá bom? Que esse vídeo vai aparecer com a tarja embaixo
da Justiça Eleitoral, dizendo que o processo é seguro, esse vídeo vai ficar restrito, mas é importante que alguém vai ouvir. Você ouviu isso. Se você ouviu isso, sinta-se um privilegiado, tá bom? Já agradecendo a turma do Pix, que sempre manda um trocadinho pra gente não ficar na mão, e convocando vocês para se inscreverem no nosso canal e continuarem acompanhando a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.